Uma mulher vítima de violência sexual que engravida em decorrência desse ato enfrenta grandes dificuldades ao procurar um serviço público de saúde para realizar o aborto legal. Essa é a triste realidade em São Paulo. Aliás, uma realidade que ocorreu com uma mulher acolhida pelo Projeto Vivas, que passou por diversas idas e vindas entre hospitais e que, inclusive, foi desencorajada por profissionais da saúde a seguir com o procedimento. Ela relata que foi orientada a manter a gestação, pois, caso optasse pelo aborto, teria que realizar o funeral do feto. Essa mulher chega com mais de 22 semanas e o tempo vai passando, as semanas vão passando. E na última consulta, que foi a da semana passada, a médica, junto com a assistente social, a psicóloga e duas superintendentes do hospital, informam que ela só vai prosseguir o atendimento se ela comparecer na semana seguinte com um familiar, que autorize o procedimento. Mas qual que é a problemática? A gente está falando de uma mulher maior de idade, onde ela não precisa de autorização de ninguém, apenas a dela. Desde o governo Bolsonaro, que editou uma portaria impondo justificativas e autorizações para a realização do aborto no país, os obstáculos para que as mulheres tenham acesso a esse serviço aumentaram. Em São Paulo, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha teve o serviço de aborto legal suspenso pela prefeitura sob a justificativa de aumentar a capacidade de realização de cirurgias na unidade. Porém, antes disso, funcionários do hospital foram obrigados, por ordem da Secretaria da Saúde, a acessar prontuários de pacientes. E médicos que realizaram abortos legais passaram a ser perseguidos. Há toda uma estrutura dentro da Prefeitura de São Paulo que trabalha contra as meninas e mulheres vítimas de violência sexual, e o que dá-se a entender é que é uma equipe que se preocupa muito menos com a saúde das pacientes, né? E trabalha como o que a gente vai falar que é um apoio ao estuprador. Com a recusa no atendimento, mulheres e meninas têm de recorrer à justiça para garantir seu direito e muitas vezes precisam se deslocar para outros estados. Essa demora prolonga a gestação, gerando ainda mais barreiras e um processo de revitimização que torna a situação ainda mais dolorosa. São Paulo está na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, principalmente porque, além de ter poucos serviços, é uma das cidades que mais tem serviços de aborto legal no Brasil, mas os que tem são precários e não atende em conformidade com a lei. Ao buscar a criminalização do aborto, uma questão que deveria ser tratada como saúde pública, o Brasil segue na contramão de outros países. As mulheres deveriam ter o pleno direito de decidir se prosseguem ou não com a gestação, sem serem tuteladas pelo Estado ou pela sociedade. Foi o que aconteceu com Rebeca, a primeira mulher na América Latina a recorrer à Suprema Corte para ter o direito ao aborto. Após sua experiência, ela fundou o Projeto Vivas, que auxilia mulheres em situações semelhantes a terem acesso ao serviço sem serem discriminadas. Quando a gente fala do permissivo risco à vida da pessoa que gesta, esse é o permissivo de menos fácil acesso, né? E a gente, em contrapartida, a gente tem aí nós somos, acho que, se eu não me engano, são 94% das mortes maternas são mortes evitáveis, né? Que se essas mulheres tivessem acesso à opção de fazer um aborto, provavelmente elas não morreriam. Na prática, o que a gente vê com esses casos que envolvem o debate sobre limite gestacional é uma hipocrisia de setores anti-aborto que dizem defender a família, mas que na prática protegem os estupradores e criminalizam ainda mais as crianças e as mulheres vítimas de violência sexual.